Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero apenas me apresentar. Eu me chamo Vinícius, eu tenho 34 anos, sou casado com a Virgínia, completamos no dia 28 de junho 2 anos de casado. Ainda não temos filhos e há 5 meses atrás o Senhor nos deu uma palavra para nos mudarmos também aqui para a Flórida. Somos pastores ali da Lagoinha, em Orlando, juntamente com o pastor André Valadão. Eu estive na Lagoinha, em Belo Horizonte, servindo por 12 anos no serviço pastoral, 16 anos ao todo, e é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado com você, amém? Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, o tema dessa mensagem é sem desperdício. Diga para quem está perto de você, sem desperdício. Lucas capítulo 5, verso 1, se puder depois só me dar um pouquinho de retorno aqui, por favor. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia, de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos que haviam sido deixados ali por pescadores e estavam lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se do barco, ele ensinava o povo. E tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, e ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Porque ele e todos os seus companheiros estavam perplexos a respeito daquilo que havia acontecido. Também Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, todos eles estavam maravilhados. E Jesus então disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. E então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Quantos querem ouvir o Senhor essa noite? Você vai ouvir a voz de um jovem pregador, amém? Mas ao seu coração é a voz do seu Pai que vai falar, amém, querido? Pai, fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Te pedimos isso em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Gente, eu tenho descoberto algo nos últimos dias por culpa do pastor Gustavo, né? Se tem uma pessoa que me inspira muito no estudo e na profundidade da palavra, é o pastor Gustavo. Sempre que eu quero ler alguma coisa que vai mexer com a minha estrutura teológica, eu acabo conversando com ele. E ele me desafiou a ler um erudito, um estudioso da Bíblia, que tem sido uma referência nesses últimos tempos. E ao começar a ler esse estudioso, né, se você nunca leu, vale a pena ler, chama-se N.T. Wright. Começando a ler N.T. Wright, eu descobri uma coisa muito importante. Eu descobri que a Bíblia toda poderia ser resumida nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, e o restante seria apenas um longo comentário de como Deus fez aqueles 3 primeiros capítulos acontecerem. Porque Deus criou tudo, amém, queridos? Amém? Ele criou todas as coisas e colocou o homem para ser o seu representante. E o homem então tomou a decisão de ser o centro referente de toda a ordem do plano de Deus, e com isso acabou criando uma grande confusão, sim ou não? E Deus então decidiu retomar a ordem e o prosseguimento do seu plano por meio de um descendente que iria nascer da mulher. Ele iria esmagar a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido, amém? Como é o nome desse descendente? Jesus. Então, irmãos, os 3 primeiros capítulos da Bíblia dizem tudo o que Deus vai fazer, amém? O restante é apenas um longo comentário de como Ele fez isso acontecer, amém, queridos?
Basicamente, por que eu estou dizendo isso? Porque basicamente, irmãos, essa é a função dos evangelhos. Para que os evangelhos foram escritos? Os evangelhos foram escritos para dizer, olha, aquilo que Deus prometeu fazer lá no Antigo Testamento através dos seus profetas, Ele está cumprindo agora através de Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento de toda a expectativa redentiva de salvação do plano de Deus, amém, queridos? Lucas não está fora disso, ele está retratando para nós a missão de Deus, o desenvolvimento do plano de Deus. E sabe o que é interessante? É que quando você começa a ler os primeiros capítulos de Lucas, você descobre que por ser a missão de Deus, pela missão se tratar de Deus, por ela ser de Deus, é óbvio que Deus é protagonista nessa missão, amém, queridos? Nós temos um Deus que está em ação, amém, meus irmãos? Nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus presente. A Bíblia nunca falou para mim e para você, nunca pintou um quadro de um Deus que se assenta longe do seu povo, mas de um Deus que sempre quis estar no meio do seu povo, que sempre quis andar com eles, estar com eles e participar da sua missão, amém, meus irmãos? Deus não manda alguém para realizar a missão, Ele vem para realizar a sua missão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vocês estão comigo aqui, gente? E é por isso que, é claro, Lucas vai mostrar nos primeiros capítulos que o protagonista da missão de Deus é o próprio Deus. Deus está agindo, Deus está fazendo. A voz que clama no deserto não é a voz de João. João é apenas o porta-voz, mas a voz que clama é a voz de quem, irmãos? É a voz do próprio Deus. Agora, interessante que quando a gente chega nesse capítulo 5, a gente descobre que apesar de a missão ser de Deus, o plano ser de Deus, apesar de o próprio Deus ser o protagonista daquilo que Ele está fazendo no mundo para restaurá-lo, a fim de que Ele volte a ser o que Ele sempre sonhou que Ele fosse, o texto diz que esse Deus anseia que eu e você também façamos parte do que Ele está fazendo. O desejo de Deus não é trabalhar sozinho, ainda que Ele saiba que a obra dele só pode ser feita por Ele, afinal de contas é a obra de Deus. Esse Deus, irmãos, maravilhoso, olha para nós e apesar de conhecer a nossa limitação, Ele diz, cara, eu gostaria muito de poder contar com você para trabalharmos juntos naquilo que eu tenho para fazer nesse mundo. E é claro, irmãos, que o interesse de Deus nesse trabalho não é o que nós vamos fazer, mas é com quem nós vamos fazer. Nossa, isso aqui é demais. Eu vou repetir, amém? Para ver se você acorda e dá uma glória a Deus comigo, amém? Amém, queridos? O interesse de Deus não é o que nós vamos fazer, o interesse de Deus é com quem nós vamos fazer. Deus está muito mais preocupado no relacionamento do que propriamente com o que nós iremos fazer para Ele, porque vamos ser sinceros, irmãos, em fazer a obra de Deus, às vezes nós mais atrapalhamos do que fazemos, sim ou não? Quantos pais eu tenho aqui? Quantos pais aqui já pegaram os seus filhos pequenos e trouxeram eles para fazer uma tarefa que você sabia que ele não dava conta de fazer? Exemplo, vamos pegar as mamães aqui. A mãe pega a menina de 3, 4 anos de idade e traz ela para a cozinha para ajudar a fazer um bolo. Qual é o resultado disso? Uma cozinha suja e um bolo que nunca sai. Um pai que pega uma criança para ajudar ele a lavar o seu carro de 3, 4 anos de idade, o que você vai ter? Você vai ter um monte de bagunça e a última coisa é um carro limpo. Mas por que os pais fazem isso? Os pais fazem isso não tanto pelo prazer do serviço que o filho vai prestar. Pais fazem isso pelo prazer de poder ter a companhia dos seus filhos enquanto eles fazem alguma coisa. O prazer de Deus, meu irmão, não está naquilo que você faz. Não tem a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver com quem nós fazemos. Irmãos, enquanto a gente faz as nossas atrapalhadas, ainda assim Deus se alegra. Por quê? Porque Ele olha e vê que apesar de não termos condição, ainda assim nós estamos com Ele, amém? E esse é o coração dEle. E é isso que esse texto mostra para mim e para você. Mostra um Deus, mostra o Filho de Deus, Jesus Cristo, chamando pessoas para participar de algo que Deus estava fazendo com a finalidade de restaurar o mundo que Ele criou.
E é claro, gente, que se nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo, nós precisamos aprender a cooperar com Ele, nós precisamos aprender a forma como Ele trabalha, ou pelo menos nós precisamos aprender aonde nós devemos deixar Ele fazer e aonde nós devemos fazer, amém? Então a primeira lição que eu queria ensinar para você aqui essa noite, que esse texto me ensina a respeito desse assunto, trabalharmos em cooperação com Deus, é a seguinte, está nos primeiros versículos. O texto diz que os discípulos, aqueles que se tornariam discípulos, estavam pescando em um lugar chamado Mar da Galileia. Vocês estão comigo aqui, gente? Estão aqui, gente? Amém ou não amém? Gente, vocês estão muito calados, fiquei até com medo agora. Vocês estavam tão assim... Vocês estão aqui ainda, gente? Aleluia. Mar da Galileia. Gente, se você estuda a geografia bíblica desse tempo, você descobre uma coisa maravilhosa. O Mar da Galileia era conhecido naquela época como um paraíso terrestre. Se você quisesse ter certeza que você não ia falhar na arte da pescaria, você deveria ir para onde? Mar da Galileia. O lugar mais rico em peixes, quantidade, e mais rico em diversidade de peixes. Então preste atenção, quando Pedro e os seus amigos decidiram realizar a arte da pescaria para que pudesse ter proveito para o seu benefício e a sua família, eles escolheram o melhor lugar, não escolheram qualquer lugar, eles escolheram o melhor lugar. Vão pescar no Mar da Galileia, mais rico em quantidade, mais rico em variedade, considerado o próprio paraíso terrestre. Só que o texto não fala apenas que eles foram para o lugar certo, o texto também mostra que eles estavam na hora certa. Todo o desenvolvimento do texto mostra que eles haviam escolhido pescar de madrugada. E quem aqui já se aventurou na arte da pescaria sabe que o melhor horário para pescar é que hora, irmãos? De madrugada? Alguém sabe por quê? Eu vou dizer, porque os peixes estão com sono, eles dormem. Aí é mais fácil pegar, estou brincando. Claro que não, né? Mas todo mundo diz, não, quer pescar? Melhor horário? De madrugada? E por fim o texto ainda mostra para mim e para você que eles não apenas estavam no lugar certo e na hora certa, mas eles também tinham a ferramenta certa. Eles estavam pescando com rede e não com vara. Se você pesca com vara, você tem uma única possibilidade: jogou a vara, ou um ou nenhum, amém? Agora, quando você pesca com rede, a pesca por arrastão, cara, a chance de você pescar é muito maior, sim ou não, gente? Sabe o que eu acho interessante? É que eles estavam no lugar certo, na hora certa e com a ferramenta certa, e o resultado foi 0. E talvez alguém aqui já passou por isso na sua vida. Você estava no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa, e pensou assim: agora, uau, ninguém me segura. Tem alguém comigo aqui? E aí, realmente ninguém segurou nada. Porque não teve nada para segurar. Alguém já passou por isso? Não, levante sua mão. A pergunta é: por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que que Deus permite que muitas vezes nos nossos planejamentos nós tenhamos fracasso? Se essa capacidade de planejar e de criar veio do próprio Deus, amém, irmãos? Porque eu não sei se você sabe disso, mas a inteligência que está em você só está em você porque o seu Deus é inteligente. A capacidade de criar só está em você porque o seu Deus é criativo. A capacidade de planejar só está em você porque o seu Deus é estrategista. Ele é tão estrategista que você está aqui dentro hoje. Ô, gente, a gente está vendo uns negócios acontecer lá em Orlando muito interessante. Sabe aquelas pessoas que no Brasil batiam o pé e falavam assim: eu nunca vou para uma igreja? Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Aí o cara vem para os Estados Unidos, chega aqui, onde que ele vai buscar ajuda? E encontra quem? Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O cara vem para a igreja e encontra Jesus. Pá. Por que Deus faz isso? Gente, Deus faz isso por um motivo muito simples. É porque Ele quer nos ensinar que o que sustenta e torna legítimo os nossos atos na história não é a nossa capacidade de planejar e fazer, mas é a sua misericórdia. O que legitima e sustenta
O que torna legítimo, o que sustenta o que eu e você fazemos na história, não é a nossa capacidade de sonhar e planejar apenas. Meu irmão, se Deus não sustentar o que eu e você fazemos, nós estamos fritos. Sim ou não, irmãos? E posso falar, nós já deveríamos ter aprendido isso. Lamentações 3 diz que por causa da misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, é que nós não somos consumidos. Sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Agora, o que eu não sei se você sabe é que a palavra que Jeremias usa aqui em Lamentações 3 para misericórdia é a mesma palavra que o hebraico usa para mulher grávida. Você sabia disso? É como se o Jeremias estivesse dizendo o seguinte: porque Deus fica grávido de você todas as manhãs, é que você não é consumido. Porque se Deus não ficasse grávido de você todos os dias, você já nem existiria mais. Agora, gente, olhe para uma mamãe, olhe para uma mulher grávida, e você sabe que todos os nutrientes e condição para que a criança cresça e desenvolva, para que ela possa nascer, vem da onde? Vem da mãe. Em outras palavras, o que Jeremias está dizendo é o seguinte: se Deus não der para mim e para você a condição de viver, você nem abre o olho de manhã. E preste atenção, escuta aqui, que eu tenho pouco tempo para pregar. Presta atenção. Eu não estou dizendo aqui essa noite que Deus sustenta os crentes. Não estou dizendo assim, Deus sustenta quem tem fidelidade a Ele. Não, eu estou dizendo que se Deus não sustentar a humanidade não sobrevive. Porque a misericórdia de Deus não é dada apenas para quem tem comprometimento com Ele. A misericórdia de Deus é dada a todos os homens. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz a chuva cair do céu sobre justos e injustos. Meu filho, não interessa se você é um cristão ou não, se você tem fé em Jesus ou não, se você acredita em Deus ou não, não importa. O fato é que você só está aqui essa noite porque Deus sustentou você com a misericórdia dEle para esse dia. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Aleluia. Esse é o primeiro, misericórdia. Nós precisamos entender isso. Cara, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Então, primeiro, aprende uma coisa: não é o que você faz e a sua capacidade de empreender, é a misericórdia. Amém? Segundo, entenda uma coisa muito importante. Deus, nossa, isso aqui é demais. Deus está decidido em usar qualquer coisa na sua vida para glorificar o nome dEle. Cutuca o seu irmão e fala para ele: pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí, querido. Tem alguém vivo aqui essa noite? Say aleluia. Preste atenção. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, gente, Jesus transformou o barco de Pedro num ponto de pregação. O Pedro terminou de fazer o que tinha que fazer, lavou as redes. Jesus olhou para ele e falou assim: então, Pedro, você poderia me emprestar o seu barco, para que do barco eu possa falar à multidão? Gente, sabe o que eu acho interessante? É como Jesus é educado. Porque Jesus poderia ter dito para Pedro: me dá o seu barco. Mas ele chega e pede educadamente: você pode me emprestar o seu barco, para que dele eu possa falar à multidão? Vocês estão comigo aqui? Amém, gente? Jesus entra assim na nossa vida. Ele entra educadamente. Ele é um gentleman. Alguém pode dar uma glória a Deus? Mas perceba, Jesus acabou de dar um novo sentido para a vida profissional de Pedro. Até então Pedro pensava que o barco dele só servia para sustentar ele e a sua casa. Jesus acabou de mostrar para ele que o barco dele também poderia servir para transformar o mundo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa a nossa vida espiritual da seguinte forma. A gente pensa a nossa caminhada com Deus da seguinte maneira. A gente pensa assim: oração, jejum, igreja, louvor, e essas coisas, isso nós usamos para construir o reino de Deus. Trabalho, dinheiro, meu futuro profissional, isso eu uso para construir os meus sonhos. A viagem que eu quero, comprar a roupa que eu quero, a bolsa que eu quero, o carro que eu quero, a bolsa, o sapato. Quantas irmãs entenderam? Digam amém. Então assim, para construir o reino de Deus, eu oro, eu jejuo. Para construir o reino de Deus, eu canto música, eu prego. Mas
para construir os meus sonhos, trabalho, para poder fazer a viagem no final do ano que eu tanto desejo. Eu tenho uma notícia para você: Jesus entra na sua vida educadamente, amém? Pedindo licença para entrar no seu barco, mas depois que ele está dentro, ele começa a dar ordens. Porque ele entrou no barco de Pedro falando assim: posso entrar? Mas depois que ele estava dentro, ele falou assim: Pedro, agora pega o seu barco e leva para onde as águas são mais fundas. Ele não pediu, ele deu uma ordem. Então, meu irmão, Jesus entrou na sua vida assim como quem não quer nada. Poderia deixar eu usar aqui o seu espacinho por um momento, mas depois que ele entrou, aí ele é que começa a dirigir a maneira como as coisas irão acontecer. Alguém pode dizer aleluia? Cara, nós usamos tudo para a construção do reino de Deus. Não é apenas um aspecto da nossa vida. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, ele se deu por inteiro a você, amém? Com uma finalidade: ter você inteiro para ele. Tudo. Ele quer usar, desde a sua vida profissional. Pastor, como assim? Vou te dar um exemplo, olha isso. Há uns 5 anos atrás, a gente foi para o sertão com uma caravana de 35 jovens para passar 15 dias no interior do sertão brasileiro para fazer missões. E lá nós ouvimos a história de uma menina que marcou a nossa vida. Sabe aquelas meninas patricinha? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não olhe para o lado, amém? Nem para trás. Sabe? Aquelas meninas que não aguentam ver barata. Pois é, uma dessas meninas foi para o sertão. Chegando lá, perguntaram para a menina: o que você faz? Você dança? Não. Você canta? Não. Você prega? Não. Você evangeliza? Também não. Ou seja, o que a menina fazia? Nada. Na verdade, ela fazia uma coisa muito importante, dava bastante trabalho. Mas, gente, presta atenção, escuta isso. Passados 5 dias daquela campanha evangelística, o pessoal descobriu como a menina gastava o tempo dela, já que ela não fazia nada. Sabe como ela gastava o tempo dela? Fazendo unha. Ela fazia unha quase todo dia. Como ela conseguia, eu não sei. A cutícula dela devia crescer assim, instantaneamente, né? Terminou. Mas escute, à medida que eles começaram a andar pelo vilarejo, as meninas do vilarejo começaram a reparar na unha dessa menina. E começaram a perceber que ela fazia coisas que elas nunca tinham visto ninguém fazer. E aí as meninas do vilarejo começaram a sentar em volta dessa menina e perguntar para ela como é que ela fazia aquela unha. Sabe o que aconteceu? Essa menina sozinha ganhou praticamente todas as meninas do vilarejo. A Patricinha. Alguém pode dar glória a Deus? Cara, eu não sei o que você faz, mas eu sei de uma coisa: se você colocar isso na mão de Jesus, você vai ver Ele fazer coisas extraordinárias com isso. Tudo que Moisés tinha era um cajado. Tudo que Davi tinha são 3 pedras. Eram 3 pedras. A pergunta é: o que você tem? Deus não está perguntando para você o que você não tem. Ele está perguntando o que você tem. Senhor, eu só tenho um carro. Senhor, eu só tenho a minha casa. Senhor, eu só sei fazer isso, eu só sei fazer aquilo. Meu irmão, não importa o que você faça, desde que você entenda que a finalidade disso não é construir o seu sonho, mas é construir o reino de Deus. Amém? Gente, Deus quer usar, amém, queridos? Eu já estou quase terminando, só mais 30 minutos e eu acabo, amém? Estou brincando, mas é verdade. Mas Ele não quer usar apenas o seu segmento profissional. Ele não tem poder apenas de usar esse lado. Ele também tem poder para usar para a glória dEle até os seus fracassos. Gente, Deus pode usar qualquer coisa na nossa vida, desde o nosso segmento profissional até as nossas falhas. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque Jesus levou Pedro, irmãos, para o lugar onde ele havia fracassado. Sim ou não? Pedro havia tentado pescar uma madrugada inteira naquele lugar. E na manhã seguinte, quando Jesus quis dar a ele um milagre, Jesus levou Pedro para onde, irmãos? Para o seu fracasso. Jesus pegou Pedro e falou para ele: Pedro, agora leva o seu barco para onde as águas são mais fundas.
E quando chegou lá naquele lugar de fracasso, Jesus ainda virou para Pedro e falou assim: agora lança as suas redes. Eu só quero abrir um parênteses e lembrar os irmãos que Jesus ainda estava no lugar certo, amém? Amém? E ainda estava usando a mesma ferramenta, mas não nas mesmas condições. A condição agora era bem diferente, e tão diferente a condição era, que Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, não está. Mas porque o Senhor está falando, E às vezes eu me pergunto assim, onde é que esse Pedro aprendeu que a palavra de Jesus tinha tanto poder? E, irmãos, eu acho que Pedro aprendeu que a palavra de Jesus tinha tanto poder enquanto ele observava o efeito da palavra de Jesus na vida das pessoas que ouviam a sua mensagem. Porque o Pedro estava lá no barco, e eu acho que à medida que Jesus pregava, e o Pedro ia vendo lágrimas, pessoas se quebrantando, gente que talvez ele nunca imaginava que pudesse ter uma expressão diante do ensino religioso. O cara estava ali quebrado. Aí Pedro falou assim: cara, esse cara tem uma coisa diferente quando ele fala, não é possível. Ele falou assim: Jesus, olha, na minha perspectiva não dá, eu já estive aqui e já fiz exatamente o que o Senhor me pediu numa condição muito mais favorável do que essa. Mas sabe de uma coisa? Porque é você quem está falando, por causa da sua palavra, eu vou lançar as redes. Agora, irmão, você acha que essa foi a única vez que Jesus levou Pedro para o seu lugar de fracasso? Se você abrir a sua Bíblia depois em Mateus capítulo 14, sabe o que você vai descobrir? João Batista havia acabado de falecer, e Jesus, diante da notícia da morte de João, precisava de um tempo para orar. Ele falou assim: preciso de um tempo para me retirar, para me orar. Pega o barco e passa para o outro lado. Aí os discípulos entraram no barco e foram passar para o outro lado. Qual era o mar que eles estavam atravessando? O mar da Galileia. O texto diz que por volta das 3 horas da manhã, que horas eram, irmãos? Peraí, mar da Galileia, 3 horas da manhã, esse cenário é favorável, né? Parece que é um cenário assim já. A Bíblia diz que os discípulos eram assolados por uma forte tempestade, ao ponto de desesperarem da vida deles, e eles começaram a dizer: nós vamos morrer. Só que para piorar, no meio daquela tempestade, eles veem um homem andando por sobre as águas. Opa! Quem era ele? Jesus. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar desesperados, pensando que era um fantasma, mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Gente, você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida, mas não custa te lembrar, que às vezes as coisas que estão vindo na sua vida, e você pensa que estão te assustando, na verdade pode ser o próprio Deus vindo para trazer um milagre que você não estava esperando. Fecha parênteses. Sou eu, não tenham medo, sou eu. És tu, Senhor, então manda-me ter contigo por sobre as águas. Irmão, esse Pedro, camarada, era bruto. E Jesus falou: então vem, come on, Pedro. Gostaram, né? 5 meses de América, estou arrebentando no inglês, só que não. Vem, Pedro, vem. E o Pedro vai, irmãos. Tira o pé do barco e ele começa a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que, atentando ele para o forte vento e para as ondas à sua volta, teve medo e começou a naufragar. Olha o problema do medo. O cara estava sobre a água enquanto olhava para Jesus, mas teve medo, e o medo o fez afundar. Mas ele gritou: Jesus, socorre-me. E o Senhor veio e tomou Pedro no colo. Sim ou não, irmãos? Não. A Bíblia diz que o Senhor veio e tomou Pedro pela sua mão, o colocou em pé. Meu Deus! O colocou em pé em cima das águas novamente, voltou com ele andando para o barco, e ao chegar no barco disse para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? Agora, você acha que essa foi a última vez que Jesus levou Pedro para um lugar de fracasso? Ô, gente, eu posso pregar ou vocês querem que eu acabe? Quem quer que eu prego mais? Então eu vou pregar. Deus está fluindo aqui, irmãos. Amém? Deus está fluindo. Sinédrio judaico, madrugada, gente, mais uma vez, madrugada, sinédrio judaico. Jesus está sendo julgado de maneira
indevida, um tribunal manipulado. O Pedro estava seguindo ele tão distante, que quase não conseguiu entrar. O João deu uma ajudinha, o Pedro entrou. Pedro buscou uma fogueira e dali ficou assistindo o julgamento de Jesus. E quando a sentença de acusação foi definitiva, ele vai ser crucificado. A Bíblia diz que uma mulher se volta para Pedro e diz: ah, você é um deles, te conheço. O que o Pedro diz? Não sou eu. Quando Pedro negou Jesus pela primeira vez, onde ele estava, irmãos? Junto de uma fogueira, no julgamento de Jesus de madrugada. Ele nega Jesus por mais 2 vezes. A Bíblia diz que na terceira vez no Evangelho de João, quando Pedro negou, o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro. A Bíblia diz que ele se entristeceu profundamente e saiu. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele se encontra com as mulheres e fala assim: vai, diga aos meus discípulos e a Simão Pedro, que eu espero eles na Galileia. Ô irmãos, aos discípulos e a Simão Pedro. Por que a Simão Pedro? Talvez porque Pedro não se considerasse mais discípulo, porque para Jesus a posição de Pedro não havia mudado em nada mediante a sua falha. Meu Deus, irmão, vocês estão comigo aqui, gente? Alguém está ouvindo o que Deus está falando com a gente aqui essa noite? Pois bem, Jesus se encontra com os discípulos, aparece ressuscitado. Pedro tem um encontro com Jesus, mas naqueles 40 dias que Jesus passou com eles, teve um tempo que aparentemente ele sumiu. E nesse tempo que Jesus deu um gap, deu um sumiço, o Pedro teve uma ideia brilhante. Sabe qual foi a ideia do Pedro? Vão pescar. Aonde? No mar da Galileia. Que horas? De madrugada. Com que ferramenta? Com redes. Qual o resultado? Nenhum. Na manhã seguinte, um homem se põe na beira do mar e grita: e aí? Vocês pegaram alguma coisa? E eles gritam: não pegamos nada. Aí o homem grita: então lance a rede do outro lado. Ei, irmãos, vocês estão comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? O Pedro lança as redes começam a se encher de peixe. O João vira e diz: Pedro é o Senhor. O Pedro não se aguentou, pulou na água sem roupa, trouxe a roupa com ele. Quando ele chegou na praia, se vestiu. E quando ele foi para perto de Jesus, sabe o que ele descobriu? Que já havia ali pão e peixe assado esperando. Jesus tem uma boa conversa com eles, come com eles, pega Pedro. Gente, escuta isso. Pega Pedro, traz para junto da fogueira e pergunta para ele: Pedro, você me ama? Onde é que Pedro estava quando ele negou Jesus pela primeira vez? Junto de uma fogueira. Jesus traz Pedro junto da fogueira, como se estivesse dizendo assim para Pedro: Pedro, não me importa quantas vezes você errou, não me importa se você não está pronto ainda para assumir o lugar que eu tenho para você. Meu Deus, meu Deus, uau! Não importa. Não importa, não importa se você não está pronto o suficiente para assumir o lugar que eu tenho preparado para você. Eu sei que você tem que se converter ainda, mas sabe de uma coisa, Pedro? Vamos começar a andar aonde você pode colocar os seus pés. Eu estou disposto a começar minha jornada com você, no lugar onde você é capaz de pisar, Pedro. Porque sabe de uma coisa? Você pode só dar pequenos passos agora, mas eu sei que amanhã você se tornará um instrumento poderoso para a transformação e expansão do meu reino. Uau! Cara, para de tentar esconder os seus fracassos, para de tentar esconder as suas lutas, para de tentar passar uma maquiagem onde Jesus não está querendo que você maqueie nada. A diferença da igreja não é que nós somos pessoas perfeitas todas juntas, não. A diferença da igreja é que nas nossas imperfeições nós encontramos alguém que é capaz de nos sarar, alguém que é capaz de nos curar, alguém que transforma nossas mazelas num instrumento da sua graça. Aleluia. Eu encerro aqui. Quando Pedro viu em Lucas 5 aquelas redes se enchendo de peixe, ele já tinha estado, irmãos, presta atenção, ele já tinha estado com Jesus antes desse texto de Lucas 5, pelo menos em 2 momentos. O primeiro momento João descreve para nós,
foi quando o irmão dele falou: encontramos o mestre. Aí Pedro vai encontrar com Jesus, e Jesus fala para ele: você se chama Simão, mas eu vou chamar você de Pedro. Esse foi o primeiro encontro. O segundo foi possivelmente na sinagoga em Cafarnaum, num culto de sábado pela manhã, quando Pedro viu Jesus transformar a mão de um menino, curar um menino. Mas preste atenção, ainda que de alguma forma Pedro tenha sido impactado por aquelas coisas que Jesus fez, ainda não havia um comprometimento de andar com ele. Havia uma curiosidade, mas não um comprometimento. Mas nesse dia, irmãos, alguma coisa diferente aconteceu. E sabe por que eu digo isso? Eu digo isso porque naquela época, gente, Deus está aqui, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Só existia duas formas de Pedro sentir o que ele sentiu. Vocês lembram da confissão de Pedro? Afasta de mim porque eu sou pecador. Gente, só tem duas maneiras do cara chegar a essa conclusão. A primeira maneira é quando ele lê a lei. Quando ele pega a lei de Moisés e lê o parâmetro que Deus espera do seu povo para a transformação do mundo, o cara chega a uma conclusão: não dou conta. Essa é a primeira. A segunda maneira que uma pessoa chega à conclusão de que não dá conta, de que é pecador, é quando tem um encontro com Deus. Todas as vezes que alguém se depara com a presença de Deus no Antigo Testamento, a primeira confissão que sai da boca é: Ele é santo. A segunda: sou pecador. Porque o cara, ao olhar para Deus, percebe uma coisa muito importante: que Ele é distinto de quem Deus é. Se Deus é santo, Ele é pecador. Sabe, eu não estou dizendo para você que nesse texto, Pedro chegou 100% à convicção do que aconteceria muitos anos depois. Mas eu gosto de uma expressão que um pensador da história da igreja usa, e eu termino dizendo isso. C.S. Lewis diz que provavelmente nesse texto, ou quando nós temos essas primeiras impressões, nós somos invadidos com o senso do divino. Ou seja, nós estamos diante de algo que nós não podemos explicar, e a gente só chega a uma conclusão: isso só pode ser Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Naquele dia Pedro chegou a uma conclusão: esse Jesus não é apenas um santo milagreiro, esse Jesus não é apenas um grande mestre, esse Jesus não é apenas uma boa pessoa, existe algo maior nele que eu não consigo entender, mas eu sei de uma coisa: esse algo é divino, esse algo vem do céu. E é por isso que ele disse: cara, fica longe de mim. Gente, em nome de Jesus, Jesus não pode ser para mim e para você apenas um bom mestre da moral. Ele não pode ser para mim e para você apenas um santo milagreiro. Também não pode ser apenas um exemplo ético. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o meio pelo qual Deus está transformando e restaurando todas as coisas. Quando Pedro viu aquelas redes se enchendo, ele não pulou, não deu glória a Deus, falou assim: que maravilha, Jesus, obrigado pelas minhas redes cheias, agora eu tenho provisão suficiente para passar o resto do meu mês, e ainda tirar uma folguinha no sábado com a minha família para ir lá na Disney. Não, o milagre fez Pedro chegar a uma conclusão: fica longe de mim, eu não sou digno, eu não mereço, fica longe de mim, eu sou pecador. Agora, o que me impressiona é a reação de Jesus, porque Jesus poderia ter olhado para Pedro e ter dito assim: calma Pedro, relaxa, está tudo certo, respira Pedro, está tudo bem, né? Não precisa chegar a esse extremo. Não, irmão, Jesus olhou para Pedro e falou assim: é isso mesmo que você é. Sabe de uma coisa, Pedro? É isso que você é. Você é um pecador. Mas sabe de uma coisa, Pedro? Não fica nada jogado fora. Não existe desperdício nas minhas mãos. Não existe desperdício. Você é um pecador, não tem problema, Pedro. Eu sou perito em transformar pecadores em pescadores. Eu sou perito em transformar gente como você em um canal de honra e de glória para o meu nome. Sabe, a minha oração nessa noite é para que você se encontre com Jesus
Não o Jesus da religião, não o Jesus dos milagres, o santo milagreiro, não é o Jesus que é um bom mestre da ética e da moral, não é o Jesus que é um exemplo de como ser uma pessoa da paz para o mundo, não. Eu espero que você se encontre com o Jesus que eu me encontrei, o Jesus que salva, que transforma, aquele que é o Filho de Deus, a esperança do mundo, o meio pelo qual Deus está reconciliando todas as coisas com Ele. A minha oração é para que nessa noite você seja invadido com o senso do divino. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Cara, Deus é demais. Sabe, se nessa noite você quer fazer parte do que Deus está fazendo, e isso significa ser igreja. O que é ser igreja? Ser igreja é ser parte do povo que Deus chamou para cooperar com Ele no que Ele está fazendo no mundo, amém? Cara, se você quer cooperar com Ele, você precisa entender uma coisa: é a misericórdia que legitima o que você faz, é a graça. Yes. Oh Jesus, muito obrigado. Você precisa entender uma coisa: Deus quer usar qualquer coisa na sua vida para exaltar o nome dEle, desde a sua vida profissional até os seus fracassos. E por último, você precisa ser invadido com esse senso do divino. Você precisa ser invadido com essa perspectiva de que Jesus é muito mais do que um santo milagreiro. Ele é muito mais do que alguém que é capaz de encurtar o processo de você ter o que você só poderia ter em muitos anos. Deixa eu dizer isso aqui antes de eu encerrar e orar com você. Domingo passado nós ouvimos uma palavra na nossa igreja, na Lagoinha de Orlando. Quem ministrou essa palavra para nós foi um pastor lá do Brasil, que é muito amigo nosso, chama-se Drummond Lacerda. Eu vou recomendar você assistir a mensagem dele, porque a mensagem dele foi impactante. Mas ele falou sobre a nossa responsabilidade de crescermos, de nos tornarmos mestres, de deixarmos de ser meninos para Deus e começarmos a assumir uma posição de responsabilidade. Mas ele falou uma coisa, irmãos, muito séria, e eu quero falar isso aqui antes de nós orarmos, que é sobre a expectativa que muitas pessoas colocam de maneira errada sobre esse país, de que esse país tem poder de mudar a vida delas. Escute isso. O Drummond falou isso pra gente. Ele falou assim: cara, todas as vezes que você espera que algo ou alguém faça por você o que só Deus é capaz de fazer, esse algo ou esse alguém se tornou um Deus, se tornou um ídolo. Se você espera que a América faça por você o que só Deus é capaz de fazer, a América para você é um Deus, é um ídolo. Agora escute isso aqui. Sabe qual é o problema dos ídolos? Sabe qual é o problema dos deuses? É que todo ídolo tem um altar, e todo altar exige um sacrifício. E sabe qual é o problema? É que no altar do Deus chamado América, pessoas estão sacrificando seus filhos, pessoas estão sacrificando as suas famílias, pessoas estão sacrificando a sua saúde para ter o que o Deus da América é capaz de dar. É óbvio que a culpa não está na América, mas está na expectativa errada, está numa relação errada de dependência e adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: só Jesus pode mudar a sua vida. Cara, você não está entendendo. Só Jesus. Ah, pastor, por que você diz isso? Eu digo isso em primeiro lugar por experiência própria. Olhe para mim e veja alguém que foi transformado, está sendo transformado pelo poder do Evangelho. Meu irmão, eu não tinha condição nenhuma de estar aqui. Se eu estou aqui hoje é porque eu fui alcançado pela graça, pela misericórdia de Jesus.
Segundo, porque, irmãos, essa transformação que eu digo para vocês, ela é constatada em fatos que são apontados na Bíblia e são apontados na história. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso essa noite. A minha oração é para que você seja tocado por Jesus como você nunca foi antes. Que a tua experiência com Jesus não seja a experiência dos templos pagãos, de vir oferecer uma oferenda para o Deus chamado Jesus, para ter de Jesus o que você quer. Meu irmão, se a tua relação com Jesus é essa, você ainda não conheceu quem é Jesus. Jesus não é alguém que vai te dar o que você quer, Ele é tudo o que você quer. Ele é tudo o que você precisa e nada mais. That's it. Pai, faça isso aqui essa noite. Só o teu Espírito pode fazer isso. O Senhor está fazendo algo. Obrigado, Pai. O Senhor está nos conectando com o teu propósito. O Senhor está nos conectando com o teu sonho. O Senhor está nos conectando com a sua vontade. O Senhor está nos conectando com o teu coração, com aquilo que o Senhor está fazendo. Não tanto por aquilo que vamos fazer, mas pelo privilégio de fazer com quem? E Pai, a minha oração, o meu pedido para você, Pai, nessa noite é que aqueles que estão aqui sentados na sua mesa e ainda não tiveram essa experiência que o Pedro teve, a experiência de se perceberem tão pequenos diante de alguém que é tão grande, mas serem transformados pela grandeza deste Jesus, que eles possam experimentar nessa noite. Invade-nos com o senso da tua presença, invade-nos com o senso divino, que nós possamos chegar à mesma conclusão de Pedro, que não estamos diante de um homem apenas, de um mestre da moral, de um santo milagreiro, de uma religião. Jesus é mais do que isso, Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Faça isso nessa noite, vamos, levante suas mãos before the throne, levante suas mãos, exalte Jesus essa noite. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Diga para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor, e ore comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e eu me entrego. Diga: eu reconheço que Tu és o único Salvador. Diga: o único que pode mudar a minha vida e todas as coisas. Diga: recebe a minha vida. Diga: eu me dou, eu me entrego. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me afastei. Diga: eu me desviei. Nessa noite, diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui na Bia essa noite pela primeira vez e fez essa oração dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus, e você foi tocado e quer fazer isso de verdade, ou quem sabe você está aqui e já fez essa oração uma outra vez, mas você estava longe, afastado, mas nessa noite Jesus foi atrás de você, pegou você e está trazendo você de volta para Ele, e você diz: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Ele, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para os meus irmãos.
Cara, nós queremos orar com você, queremos orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez e quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, eu não estou convidando você para uma religião, não estou convidando você para entregar a sua vida para o pastor ou para uma igreja. Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Se você é essa pessoa, eu queria pedir que você levantasse uma das suas mãos, porque nós vamos orar por você, vamos orar com você. Tem alguém essa noite que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar com Ele. Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, para que não haja dúvida. Tem 3 mãos levantadas atrás. Tem mais alguém que pode levantar sua mão hoje dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus? Lá na minha esquerda, ó, lá no fundo, isso. Tem mais alguém essa noite? Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Alguém pode celebrar aqui? É uma família inteira, é uma família inteira. Aleluia. Existe mais alguém? Levanta bem alta a sua mão. Faz o seguinte, você que levantou a mão, sai do seu lugar e corre aqui na frente. Eu quero orar por você, quero orar com você. Minha hora já explodiu faz muito tempo. Eu preciso liberar vocês, amém? Mas eu não posso sair daqui sem isso, amém, gente? Amém, gente? Amém, amém? Alguém concorda comigo aqui? Alguém concorda? Pode vir, vamos aplaudir forte, vamos aplaudir. Vamos celebrar essas vidas, vamos honrar essas vidas. Glória a Deus por você, cara. Que maravilha, que maravilha. Glória a Deus. Gente, valeu, amém? Amém ou não amém? Já valeu tudo. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Ou podem chegar mais pertinho que isso. Vem cá. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, por favor. Me ajudem a orar. Orem comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas que se entregam nessa noite. Diga: Pai, nós nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em viver com eles a tua vontade, os teus planos. Diga: Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito, e a partir de hoje uma nova vida se abra para cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir forte aqui. Vamos aplaudir forte aqui. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Come on, church, come on. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Glória a Deus. Alguém foi abençoado aqui essa noite? Alguém foi abençoado aqui essa noite? Alguém foi tocado por Deus aqui essa noite? Alguém pode exaltar o Senhor por isso? Glória a Deus. Olha só, eu só quero falar isso, vou fazer meu merchan aqui, amém? Se você quiser ouvir uma outra mensagem como essa, cara, eu tenho dezenas de mensagens como essa no meu canal do YouTube. Você pode ouvir músicas que Deus me deu, que a gente canta lá no Brasil. Nós temos um canal que chama-se Cristo Vivo. Então você procura lá no YouTube, Cristo Vivo. Tem um monte de mensagem lá, um monte de música lá. Quanto você paga? Não paga nada, é de graça, é só você ouvir, amém? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quem foi abençoado nesse lugar hoje? Deus já tinha uma mensagem para nós desde quando nós abrimos o culto. Ele já pregava, ele já falava que ele ia derramar algo novo. Ele já falava que o vinho era novo, e ele já falava que você precisava era ser transformado para receber o vinho novo. E o Senhor fez exatamente isso. Eu saio daqui hoje assim renovado. Eu saio com o coração queimando, porque um dia o Senhor me alcançou da mesma forma que o Vini falou hoje. Me alcançou nos maiores dos pecadores, e não era para eu estar aqui nunca se não fosse pela misericórdia dele. Queridos, que você nunca esqueça essa mensagem, nunca.
Que essa mensagem venha queimar o teu coração todas as vezes que você acordar e lembrar que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E eu gostei da relação da gravidez, porque você já percebeu como uma mãe tem um amor por aquele filho que está ali sendo gerado, e tudo vem dele. Foi exatamente o que o Vini falou. Glória a Deus. Queridos, tenha uma semana cheia do Espírito. Não deixe esse seu coração em algum momento pensar em ficar fraco. Nós somos igreja juntos. Liga para o irmão, esteja num Be Together. Quem ainda não está num Be Together precisa urgente. Fala comigo, fala com a minha esposa, fala com os líderes. Quem é líder do Be Together aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é que está no Be Together? Quem está no Be Together? Aqui, ó. Quem está no Be Together? Pode levantar a mão, quem já está. Olha quanta gente já está no Be Together. Procura uma pessoa dessa, se abraça com ela e fala: eu quero ser igreja com você. Você vai queimar. Você vai queimar. Não esqueça que lá fora já está o convite do nosso churrasco do dia 24, já está lá no balcão. Você passa e procura os nossos diáconos, que eles estão lá já entregando o convite. Nós precisamos da inscrição de todos, para que possamos ter uma organização mínima, quantidade, a comida, a bebida. Nós queremos prestar o melhor para vocês. Amém? Então vamos levantar as mãos, vamos nos despedir. Terça-feira estamos aí, o pastor Gustavo está aí conosco. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. E a igreja toda diz: amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém.